Ovos trufados são muito vendidos e saboreados na Páscoa. Que tal fazer essa delícia aí na sua casa? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Rei e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer de uma maneira muito fácil os ovos trufados. Eles são muito vendidos na Páscoa, muito requisitados e você pode estar fazendo para os seus familiares ou para vender na Páscoa. E o melhor de tudo, você pode rechear do que você quiser. Pode ser um brigadeiro, pode ser uma ganache saborizada, o recheio que você preferir. O importante é os recheios serem firmes e cremosos. Gostou dessa dica? Então fica comigo até o final do vídeo. Se você gosta desse tipo de receita, aproveita, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nadinha, hein? E agora sim, colher na mão e vamos lá! Nós vamos começar pelo recheio. Então, aqui eu tenho meia caixinha de leite condensado, pode ser a marca que você preferir. E vou colocar também aqui meia caixinha de creme de leite. O creme de leite, ele é ótimo para dar cremosidade, além de ele ter gordura que o brigadeiro precisa. Aqui eu tenho coco flocos, esse coco é aquele coco que não contém açúcar. O coco em flocos é melhor para dar sabor, ele fica bem bonito também como recheio. Mas pode ser o coco normal também, se você preferir. Aqui eu tenho uma gema, a gema serve para deixar o brigadeiro bem bonito, espessante. E eu vou dar leve batidas na peneira para essa gema diluir. Tá vendo essa película? Essa película aqui a gente vai jogar fora, que é ela que dá o cheiro e o sabor no brigadeiro, então vamos tirá-la. Agora eu vou misturar bem para incorporar todos os ingredientes e vou ligar a panela e vou mexer do meio ao centro sempre até chegar ao ponto de brigadeiro, nessa cremosidade aqui. Depois que desligar o fogo, você continua por 2 minutos mexendo o brigadeiro, que esse é muito importante para ele não cristalizar esse passo. Agora eu vou colocar num prato. Eu tenho um prato raso aqui que eu gosto de utilizar, porque ele esfria mais rápido. Porque a gente consegue espalhar mais fácil o brigadeiro, então ele acaba esfriando mais rápido. Eu faço esse movimento de vai e vem, que é para já tá tirando essa temperatura quente do brigadeiro, para ele poder esfriar mais rápido. Depois de 5 minutinhos, eu vou colocar um papel filme e vou colocar rente para não criar película nesse brigadeiro e vou levar para a geladeira. Aqui eu tenho chocolate já temperado. Caso você não saiba temperar, eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Aqui eu tenho uma forma de silicone e ela tem 3 partes. Eu vou estar utilizando ela para estar fazendo o ovo trufado. E nós vamos pegar o chocolate e vamos colocar uma colher. E nessa colher a gente vai espalhar delicadamente, passando várias vezes, devagar para não tirar essa temperatura. Evite passar várias vezes no mesmo lugar, porque senão você perde a temperatura do chocolate. E eu vou fazendo camadas finas na forma, espalhando o chocolate. Não tem problema se você não ficar perfeito, porque a gente vai fazer a segunda camada. Aqui, quando tiver rebarba, a gente já vai tirando, assim, para deixar o ovo bem bonito. Eu sempre utilizo faca, que eu acho mais fácil para tirar. Aqui vamos colocar o mesmo processo na outra forma. Coloco uma colher e vou esticando o chocolate do meio para as bordas. Isso faz com que eu preencha toda a forma de um jeito mais prático e fácil. Não tem problema se ficar, tiro as bordas dele pro ovo ficar mais bonito. Aqui eu tenho um papel alumínio. E eu vou tirar um pedaço, mais ou menos, medir a olho aqui. E vou dobrar ele ao meio. Dobrando ao meio, eu vou cortar ele. Só marquei, vou destacar ele. E ele vai servir para a gente colocar na forma de ovo de Páscoa. E eu vou colocar esse papel alumínio para quê? Ele serve para não sujar minha geladeira. Cai o resíduo de chocolate, não vai sujar a grade da minha geladeira, vai ficar aqui no papel alumínio. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra parte. E agora eu vou levar ela para a geladeira.
Aqui eu já levei pra geladeira, eu já tirei. E ó, quando você sentir que ao toque tá seco, a gente já pode fazer a segunda camada, ele não precisa sair da forma. Na hora que estiver seco, já podemos fazer a segunda camada. E vamos fazer o mesmo processo, colocar o chocolate no meio e puxando do meio para as bordas, evitar passar várias vezes para não perder a temperatura do chocolate. E essa segunda camada vai servir para me tampar todas as imperfeições que eu deixei na primeira camada. Então, eu sempre vou puxando, esticando. Principalmente na borda aqui, ó. Caprichem bem na borda. Agora, eu vou pegar um pouco de chocolate e vou passar bem na borda. Eu tenho que fazer uma camada um pouquinho mais grossa na borda, que é para o ovo não quebrar. Então, eu vou colocando um pouquinho de chocolate na borda. E vou fazer isso em toda a volta do meu ovo. Essa borda serve como proteção para que o meu ovo não quebre. Mais um pouquinho aqui que tá faltando. Prontinho, eu consegui fazer em toda a borda, caprichar aqui as bordas do ovo. Agora eu vou pegar a pontinha da faca e vou tirar o excesso, para que o ovo fique bem bonito. Eu vou tirando todo o excesso de chocolate das bordas. E vou limpando a forma. Pode ser uma faca grande, uma faca lisa. A faca lisa é melhor. Vou colocar o papel alumínio novamente e vou levar para a geladeira. E vou repetir o processo com a outra forma. Aqui eu já tô terminando o processo. Cuidado com as bordas, capriche nela. Aqui tá vendo, ó, ficou um pontinho que ficou aparecendo. Então, eu vou pegar e vou colocar mais chocolate nesse pontinho. É bem aqui que ele tava aparecendo. Coloquei mais um pouco de chocolate. Vou virar aqui a forma, ó, ele sumiu. Não tem mais aquele pontinho aparecendo. Vou colocar o papel alumínio e levar para a geladeira. Aqui eu vou retirar o papel filme do meu prato de brigadeiro aqui que eu fiz. E olha que recheio maravilhoso que ele fica. Ele fica super cremoso, uma cor bonita, amarelinho e cheio de coco em flocos. Aqui, ó, meu chocolate já tá seco, da segunda camada. Então, eu vou colocar o nosso recheio. E vou fazer o mesmo processo. Eu sempre coloco no meio e vou puxando para as laterais. Eu vou fazendo isso até cobrir todo o chocolate com o recheio. Essa casca é bem fina, então toma cuidado para você não quebrar ela. Então, conforme você vai passando o recheio com a colher, você vai puxando delicadamente, já para não quebrar o chocolate. Aqui eu espalhei todo o recheio, agora eu vou vir com uma camada fina de chocolate. E vou tampando de chocolate todo o recheio. Sempre colocando do centro e puxando para as pontas. Aí, coloco no meio e vou puxando delicadamente para as pontas. E assim vai cobrindo tudo. Aqui só tem mais um pedacinho para cobrir. E agora a gente vai fazer o seguinte, vai tirar a rebarba agora com a ponta da faca. Olha lá, vou tirando o excesso. Retiro do outro lado também.
É que eu tô utilizando forma de coração, mas se for de ovo de Páscoa é o mesmo processo. Retirei bem o excesso. Nós vamos colocar novamente o papel alumínio, para que não suje a geladeira, e vamos levar para gelar. Agora a gente só vai tirar de lá quando a forma estiver totalmente opaca. Vou fazer o mesmo procedimento com a outra banda. Aqui a minha forma já tá opaca, olha. Tá bem opaca. E agora a gente vai conseguir tirar o ovo de Páscoa. Aqui, ó, já tirei. Ele fica brilhoso. Fica uma camada bem fina de chocolate e um recheio com bastante recheio. Aqui eu vou deixar descansar por 24 horas ou no mínimo 12 horas, que é para o chocolate finalmente se cristalizar. Aqui eu tenho os bombons, tá no link, eu vou deixar na descrição para vocês como eu fiz esse bombom aqui. É só colocar dentro uns bombons. E eu vou pegar e fechar. Aqui eu tenho um papel chumbo, que é o papel próprio para chocolate, que ele aguenta mais a temperatura do chocolate, é próprio para ele. E como é uma folha muito grande, eu vou dividir ela em duas partes. Eu vou cortar ela ao meio. Aqui eu tô cortando ela ao meio. E vou destacar ela, é um papel tão fino que é super facinho de você estar destacando. Esse lado brilhoso sempre é pro chocolate que a gente embrulha. Aqui tá a minha banda de chocolate. E eu vou puxar ao centro o papel de chumbo. E depois ao outro lado, ao centro também. E vou colocando todo o papel ao centro, assim, para tampar tudinho muito bem a banda do meu chocolate. Vou alisando devagar com as mãos, para dando formato do ovo, delicadamente, e ele fica assim, ó, super bonito. E vou fazer o mesmo processo com a outra banda. Aqui eu vou te dar duas opções, ou você pode embrulhar o ovo inteiro, ou você pode embrulhar igual eu te mostrei. Você pode estar embrulhando uma banda, ou as duas bandas juntos, assim você economiza papel. Assim você economiza o papel chumbo e eles ficam bem juntinho, as duas bandas. Então, existem essas duas formas de estar embrulhando os ovos de Páscoa. Eu sempre coloco ele e sempre puxo ao meio as duas partes para se encontrar. Aqui eu tô torcendo, que é a sobra, né? Vou torcendo ele. E depois nós vamos pegar a tesoura e vamos cortar essa sobrinha aqui. Eu vou delicadamente fazendo o formato, esticando o papel chumbo aqui. Para dar no formato do meu ovo. Aqui eu dou uma alisada nele de leve com a mão. Tô fazendo o meinho aqui do coração, que tem essa marquinha para ficar bem bonito. E agora é só cortar essa pontinha. Aí ele fica assim, super bonito. Aqui eu tenho a opção também de você tá colocando pezinho, para o ovo ficar em pé, se você quiser que ele fique em pé. Aqui eu tenho uma folha também, de papel celofane, só que tá bem amassadinho. Esses daqui você encontra na casa de confeitaria. Eu comprei o meu lá. Esse papel que eu estou utilizando, esse celofane, é próprio para o ovo. Ele já vem cortado, aí é só você encaixar o ovo lá dentro, que ele fica certinho. Aí, encaixei aqui. Aí, eu vou esticar esse celofane o máximo que eu puder. Com cuidado para não quebrar o ovo. Aqui eu tenho uma fita, aquela fita pronta. Eu acho super bonita, prática. Vou esticar ela e vou fazer aquele laço. Aqui eu vou dar um nó nele, vou medir, vou encaixar, virei o ovo de costa e vou fazer 2 laços bem firmes. Vocês têm que fazer esse laço bem justo, bem apertado mesmo. Porque se você deixar um pouquinho folgado, ele vai folgando e vai
desfazendo o laço. Então, vocês façam bem apertadinho. Aqui pode colocar um adesivo, aqui atrás também. Vocês podem usar a sua criatividade. Aqui eu vou abrir para vocês verem como que fica esse ovo de Páscoa. Ele fica divino, maravilhoso. Fica com aquela casquinha fininha. Eu vou aqui abrir, vou cortar aqui. Abrir não, vou cortar aqui para vocês verem como que ficou por dentro esse ovo de Páscoa. E ele fica assim, ó. Bem recheado e com a casquinha bem fina. Olha como que fica com bastante recheio. Eu espero que vocês gostem e vocês façam aí para você, para vender, para os seus familiares. Os ovos trufados devem ser armazenados em geladeira, por causa do recheio. E a validade dele é de 7 a 10 dias. A única coisa é que o chocolate na geladeira, ele começa a suar devido à umidade da geladeira. Então, caso você faça para vender, eu aconselho você a fazer bem próximo da entrega. Assim, não corre o risco do recheio estragar. Caso você queira manter ele fora da geladeira, ele tem validade de 2 dias. Mas após isso, tem que ser colocado na geladeira para não ter o risco do recheio estragar. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui para mim. Se é alguém que pode se interessar por esse conteúdo, por esse vídeo, compartilhe, você vai estar me ajudando. Eu tenho certeza que você também vai estar ajudando essa pessoa. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!